Olá, nós estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso Brasil em Discussão. E o nosso convidado hoje é o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. Aqui conosco, para participar do programa, os nossos convidados, o jornalista Ricardo Couto e Nirlando Beirão, que são comentaristas do Jornal da Record News, e aqui também o nosso companheiro, o Fábio Servoni, que é colunista da editoria internacional do nosso site, que é o r7.com. Paulo Sérgio Pinheiro já ocupou diversos cargos no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Atualmente, preside a comissão independente encarregada de investigar o massacre e as violações de direitos humanos em Hulá, na Síria. Com mais de 20 anos de carreira dedicada ao estudo da violência, Pinheiro é fundador e pesquisador associado do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e foi recém-nomeado para integrar a Comissão da Verdade. Autor de diversos artigos, ensaios e livros sobre história social, democracia e violência, Pinheiro atua também como relator da infância da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em 2003, a pedido da ONU, preparou um estudo sobre violência contra as crianças. Em viagem a 50 países, o relatório apontou para um grave quadro de desrespeito aos direitos fundamentais de meninos e meninas. Doutor Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso Brasil em Discussão. Uma honra recebê-lo aqui, como sempre. Bom, eu gostaria de começar então perguntando o seguinte. Nós estamos vivendo hoje, pelo menos em duas grandes cidades brasileiras, uma sensação de maior insegurança do que outras. Uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro. Em São Paulo se atribui a uma associação criminosa chamada Primeiro Comando da Capital, ou PCC. No Rio de Janeiro, Comando Vermelho e outras entidades semelhantes. O que é isso? É a ausência do Estado que permite com que essas organizações se estruturem e, de certa forma, tomem conta de um espaço público que deveria, na verdade, pertencer a um cidadão? Primeiro, Heródoto, obrigado por ter me convidado. A honra é toda minha. Olha, eu estou muito distante do Brasil. Eu não tenho acompanhado diretamente a situação sobre a segurança pública no Brasil, porque eu fiquei 8 anos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde eu não podia falar do Brasil. E agora, faz muito tempo que eu não tenho seguido. Mas pelo que eu sabia, até deixar de cuidar disso, eu creio que uma das limitações no Brasil foi a dificuldade de se fazer uma reforma do sistema de segurança pública no Brasil. Na verdade, o Brasil continua engessado no sistema de segurança, com as polícias militares estaduais e a Polícia Civil, ainda que houve progresso. É injusto dizer que não houve nada. Houve progresso, a melhor coordenação. Há uns 20 anos atrás, os sistemas de comunicação das duas polícias não se falavam. Há 15 projetos no Congresso que nunca foram aprovados. Em segundo lugar, algo que é claro, é só ouvir aqui o programa, você e a imprensa escrita, que há um problema grave de corrupção. Eu me lembro quando eu fui ao Espírito Santo, houve uma missão especial durante o governo Fernando Henrique Cardoso, um delegado de Polícia Federal dizendo, olha, não há nenhum crime onde por trás não esteja a corrupção policial. Eu acho que a democracia não foi capaz. É evidente que a maioria dos policiais é honesta, não é corrupto, mas há corruptos e, evidentemente, como os valores se inflaram enormemente por causa do narcotráfico, então, evidentemente, essa corrupção continua. E terceiro, a meu ver, as dificuldades do sistema penitenciário brasileiro. Hoje, o Brasil é o terceiro campeão de população carcerária. A população brasileira não foi ouvida a esse respeito. Então, acho que são quase 500 mil presos em condições totalmente precárias. E se você quiser a cereja do bolo... Essa precariedade que faz com que essas organizações se formem, inclusive, dentro dos presídios e muitas vezes controlem a criminalidade fora do presídio e atuando dentro do presídio. Olha, isso é impossível sem corrupção policial. E é evidente também que a cereja do bolo é o mau funcionamento da justiça. Está aí o Conselho Nacional de Justiça desvendando todos os problemas dessa área.
Mas tudo que eu estou dizendo é muito precário e eu não estou atualizado sobre o tema. Qual o apelo que essas organizações criminosas, tipo o PCC, têm junto à população? Funcionam como um sistema paralelo de previdência social? O que faz esse fascínio? Fora, evidentemente, com a incompetência do outro lado, né? Quer dizer, eu acho que esse modelo de beneficência é mais bem localizado no Rio de Janeiro, né? A situação, as favelas sob controle das organizações criminais. A topografia de São Paulo é diferente e, na verdade, nem a beneficência que eles fornecem é extremamente limitada. Na verdade, são operações econômicas gerando enorme lucro, explorando trabalhadores com salários absolutamente ridículos. Mas esse tipo de organização está grudado na forma precária que as polícias no Brasil inteiro continuam, apesar de todos os progressos, continuam funcionando. Paulo, a gente pode resumir todos esses problemas que você falou em duas palavras: corrupção e impunidade. Agora, a impunidade é preciso, eu concordo totalmente com você, mas é preciso qualificar essa impunidade. Essa impunidade não é para os VIP, né? Para os brancos e cheirosos, como dizia o mestre Darcy Ribeiro. Na verdade, os dias que esses larápios VIP passam, eu não tenho nenhum amor especial pela cadeia, mas evidentemente que há um descompasso enorme entre os crimes cometidos pela elite no setor financeiro, na administração pública, e a justiça que se abate sobre a maioria pobre. São os 3 P's que vão para a cadeia. Continuam sendo um racismo estrutural, isso continua, apesar do enorme progresso que se fez também no Brasil durante o governo Fernando Henrique, durante o governo Lula e o atual governo, no sentido da luta contra a discriminação racial e efetiva a promoção da população mais pobre, quantos milhões de brasileiros saindo da pobreza, o racismo, essa resistência enorme, essa questão das cotas nas universidades e tudo isso. Eu acho que a impunidade há, mas para o colarinho branco, os funcionários do Estado, parlamentares, esses todos têm, banqueiros, esses todos têm um tratamento VIP por parte da justiça. Isso é totalmente inaceitável numa democracia como o Brasil. Paulo, eu queria saber o seguinte, seu conhecimento internacional, de que forma ele pode contribuir para atuar com novas experiências no combate exatamente ao PCC e outros grupos no Rio de Janeiro, mais especificamente a experiência que ocorreu na Itália com a máfia ou então mesmo em Bogotá, na Colômbia? Olha, eu acho que a análise comparada sempre ajuda. Quer dizer, todos os meus 20 anos que eu passei no núcleo de estudos da violência, especialmente a comparação com a campanha das mãos limpas, eu me lembro, na Itália, a forma de atuação da justiça, as procuradorias, o Ministério Público especializado, acho que há uma porção de experiências que podem ser transportadas para o Brasil e evidentemente, o grande ator da luta contra a impunidade no Brasil é a Procuradoria da República. Os procuradores federais foram os primeiros a lutar, por exemplo, pelos direitos dos povos indígenas, né? Não se compara o que acontecia antes de 64. Hoje, os procuradores da República são os melhores aliados da população espoliada. Então, eu acho que se aprendeu bastante. Agora, na minha experiência concreta, nesses últimos anos, por exemplo, nessa área de direitos da criança, certamente a comparação e a troca de experiência internacional. O Brasil acho que ficou menos provinciano nos últimos 20 anos. Nós éramos muito isolados, achando que nós éramos o que havia de melhor. Eu acho que o Brasil se tornou mais aberto à cooperação internacional. Um indicador disso é o baixo número de brasileiros em todo o sistema Nações Unidas. No Alto Comissariado de Direitos Humanos em Genebra, onde eu convivo mais, eu acredito que há apenas 3 ou 4 brasileiros em 800. Então,
Mas isso eu acho que começa a mudar. Paulo, você voltou há poucos dias da Síria, onde você estava como chefe da missão da ONU acompanhando os conflitos. E ficou de enviar um relatório, eu vi nos jornais isso, não sei se já mandou. Quais são as principais conclusões desse teu relatório? Olha, na verdade, eu presido a comissão que o Heródoto falou, independente internacional da ONU sobre a Síria. Quer dizer, isso é uma comissão do Conselho de Direitos Humanos. Você se lembra que houve outras comissões, por exemplo, como a comissão sobre aquelas mortes na flotilha que foi para Gaza, aqueles turcos que morreram, o relatório sobre a Líbia, é a mesma natureza de mecanismo. A situação da Síria, que eu estou coordenando essa comissão desde setembro do ano passado, é dos casos mais complicados na cena internacional. Por quê? Basta você olhar o mapa da Síria, quer dizer, a Síria está entre o Iraque, Israel, a Turquia e o Irã. É um Estado forte, é um Estado consolidado. Tem o mesmo número de forças armadas que o Brasil, 300 mil, com mais 300 mil reservistas. Como se viu com o ataque ao avião turco, tem um excelente sistema de bateria antiaérea. Bom, é um regime autoritário, quer dizer, de mais de 40 anos. Em março do ano passado começaram os protestos, mas isso rapidamente se orientou numa resistência armada, grupos armados, desertores do exército que se refugiaram na Turquia. E hoje a situação é um embate de duas linhas. É uma guerra civil, Paulo? Não, não é uma guerra civil. No relatório não usamos isso. Nós reconhecemos que existe a situação de conflito não internacional armado, que é a denominação do direito humanitário. Em algumas cidades, em Homs, por exemplo, é uma situação que a gente podia chamar de guerra civil. Mas o país inteiro não está conflagrado. Se você olha o mapa das mortes, ele ocorre no sudeste e vai até a fronteira com a Turquia, mas o interior do país todo não está conflagrado. Mas o problema é que, por um lado, você tem as monarquias do Golfo, você tem a Arábia Saudita e os três membros permanentes do Conselho de Segurança, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, numa posição de muito apoio à revolta armada. Inclusive, alguns dos países do Golfo não escondem que estão dando armas e munições. E, do outro lado, você tem os dois outros membros permanentes, a Rússia e a China, o Irã, o Iraque, e é um conflito intensamente internacionalizado. Então, agora mesmo, no dia 30 de junho, Kofi Annan convocou uma reunião dos 5 membros permanentes de outros países para chegar a uma solução Paulo, pacífica. O que a oposição na Síria quer exatamente? Quer a derrubada do governo, quer a instalação da democracia, quer a abertura do país? Afinal de contas, qual é o objetivo a oposição quer tudo isso e mais se puder. Porque, na verdade, há uma oposição democrática, que é a liberdade, a democracia que a gente tem no Brasil. É isso que eles querem. Mas a coisa não é simples lá, porque há um problema também de grupos religiosos. É um país extremamente complicado em termos de religião e de etnia. Então, há uma maioria suni contra uma minoria alauíta, que é uma facção dos xiitas. Então, você tem essas oposições, que hoje a coisa está assumindo um conteúdo sectário, quer dizer, grupos armados de sunis que atacam famílias alauítas. É claro, querem que o grupo no poder saia, mas a oposição é extremamente desunida. Agora mesmo, essa última semana foi muito carregada. No dia 2 de julho, houve uma reunião no Cairo e as oposições não se entenderam. Eu acho que hoje convida a moderação. Até hoje não houve uma invasão militar externa. Primeiro, que seria uma catástrofe. Quer dizer, você descarta essa possibilidade de uma solução tipo Líbia? Não dá. A Líbia é um país periférico com aquela figura grotesca, falando de um morto, não sei onde ele está, do Gaddafi.
Depois com um exército tipo Armata Brancaleone, que não tinha nenhum poder, e é um grande deserto com poucas cidades. A Síria não, é um país consolidado, com exército, e a situação geopolítica é outra. Quer dizer, não é que... uma das expressões que eu tenho mais horror é a expressão que alguns países às vezes usam: todas as opções estão na mesa. A opção armada não está na mesa, isso é blefe, não está na mesa. E um dos melhores aliados dessa posição é o Pentágono, que diz ao presidente Obama: se o presidente quiser, nós vamos, mas nós achamos que isso vai ser um total desastre. Ao mesmo tempo, há uma diferença em relação ao Egito. Quer dizer, de certa forma, você pode dizer que a Síria passa por um processo semelhante à Primavera Árabe. Porém, no Egito, o exército abandonou o seu ditador para ficar, pelo menos, compartilhando o poder. E na Síria, parece que o exército não continua... Não, é ótima situação sua, porque a cadeia de comando das Forças Armadas está praticamente intacta. Saíram os 7 brigadeiros generais, advogados, engenheiros, dentistas, não é comando de tropa. As defecções de comando de tropa, os principais comandantes, eu não sei porquê, por medo ou por lealdade, não saíram. Então, o exército está lá, firme, consolidado, excelentemente equipado, com foguetes formidáveis. Então, agora, o que eu ia dizer, o que tem freado entre os 3 membros ocidentais do Conselho de Segurança da ONU, mais as monarquias do Golfo e Arábia Saudita, é a moderação americana, que, apesar de um discurso, às vezes, um pouco mais... É surpreendente isso, Paulo? É surpreendente? Não, eu acho que de uma certa maneira, eu acho que reação de gato escaldado. Eu tenho uma anedota do Robert Gates, que foi o último secretário de Defesa. Ele disse uma vez: o assessor do presidente dos Estados Unidos, que da próxima vez sugerir a invasão de um país no Oriente Médio ou na Ásia, a sua cabeça deve ser examinada. Paulo, mas isso não tem a ver também com as eleições americanas? Quer dizer, para o Obama, a essa altura, não interessa. Quanto menos confusão, menos guerra, melhor. Não tem isso também? Ele não pode ser pressionado pelos republicanos a ter uma atitude mais dura? O pessoal que não está no poder, os republicanos, como o senador McCain, vai lá na Turquia e está pregando. O outro, Lieberman, também querem que invada imediatamente. Esse pessoal está fora do poder. Eu acho que as eleições pesam, eu acho que seriam... Mas eu acho que também há uma análise do que seria o desastre. É claro que uma das atrações do presidente Bashar al-Assad sair é cortar o vínculo com o Irã. Na medida que esse problema da negociação nuclear está tão difícil, então alguns países acham que é uma boa, né? A gente não invade o Irã e corta o laço. Mas eu acho que não é só a Rússia que tem um papel de moderação. Eu acho que o presidente Obama, o governo americano, tem hoje uma posição de moderação, porque acontece o seguinte: ninguém quer tomar. Os países do Golfo não querem sair na frente, nem a Turquia. Querem que os Estados Unidos, como sempre, saia na frente. Os Estados Unidos não. A Europa também não quer assumir. Me parece mas se não houver, se os Estados Unidos não querem a intervenção armada, então a solução mesmo é a negociação. Agora, num país onde não há nenhuma prática de democracia, onde a oposição também, de certa forma, apelou para a violência, como é possível chegar a uma solução onde ambas as partes terão que ceder, terão que abrir mão de direitos e terão que cumprir deveres? Não, você tem razão. A posição é extremamente definida, mas... A nossa posição, da minha comissão e a minha posição é no sentido: você não pode trabalhar verdadeiramente no sentido de construir uma opção se você acredita, se você tem escondido na outra manga a invasão externa. Para a minha comissão, é que não há nenhuma solução armada possível, só a negociação. Isso foi encaminhado pelos 6 pontos do Kofi Annan, entre os quais a suspensão de todas as hostilidades, da confrontação militar, mas os dois lados sabotaram, os dois lados contribuíram para que isso não se realizasse. Então, aliás, no dia 23 de fevereiro, num outro relatório, nós falámos isso como a melhor forma de proteger os direitos humanos da população. Agora mesmo, nessa conjuntura tão carregada, houve outra reunião
essa reunião que eu falei no dia 30 de junho, em que novamente se reexaminou de que maneira, com a cooperação dos 5 membros permanentes, sem a cooperação dos 5 membros permanentes, não há solução possível. Justamente por causa desses fatores tão complicados que você disse. Mas, agora, é preciso não esquecer que, e agora mesmo, no dia 23, 24, que eu estive em Damasco, encontrei o general Mood, né, que é o comandante dos observadores. Aliás, só um parênteses para o nosso ufanismo brasileiro. Sem eu falar nada a ele, o general, que é um norueguês muito seco, muito pouco falante, disse: você tem que se orgulhar dos brasileiros que estão os observadores. Tem uns 15 observadores. Eu nem falei, quer dizer, ele viu que era brasileiro, resolveu. Mas não era nenhuma simpatia fortuita, porque ele não precisava fazer nenhuma simpatia para mim. Mas eu gostei do que ele falou. Então, tem 300 observadores e um dos componentes da missão, os que estão em volta do Kofi Annan, estão trabalhando com oposição. E vários países também dialogam, porque você tem que falar com os dois lados. Mas agora mesmo houve esse desastre no Cairo, da falta de entendimento. Mas a questão é que se houver uma maluquice da invasão militar, as mortes não vão ser em dezenas de milhares, vão ser centenas de milhares. Algumas pessoas gostam de invocar a situação da Bósnia. Na Bósnia você tinha 3 forças e territórios bem delimitados. Então aí a OTAN pode atacar. Ou no caso da Líbia, em que a oposição conseguiu conquistar o território. Mas não tem, na Síria não tem território. É uma colcha de retalhos, étnica, religiosa. Então, agora, é claro, para você dizer a solução é só política e diplomática. Agora, nós dissemos isso, que a solução é só política e diplomática, porque nós sabemos, em companhia do secretário Gates e do Pentágono e da Rússia, que a invasão militar tipo OTAN vai ser Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, queria que respondesse agora a pergunta feita aqui pelo nosso internauta. O Roberto dizendo o seguinte: dada a sua experiência então na ONU, participando de atividades na ONU, pelo que no bastidor, o que se fala a respeito da possibilidade ou não do Brasil a vir fazer parte do Conselho de Segurança da ONU? Isso se discute lá em Genebra, o pessoal fala no bastidor. Há essa possibilidade na sua avaliação? É o que ele quer saber. Olha, Roberto, eu não participo diretamente nesse debate, que isso é coisa dos meus amigos diplomatas do Itamaraty. Mas é claro que uma democracia da dimensão do Brasil, com a importância que o Brasil assumiu na comunidade internacional, é evidente que o Brasil tem toda a legitimidade de querer fazer parte do Conselho de Segurança. O Brasil, por exemplo, tem uma experiência de operações de paz desde 1948, né? Essa participação que o general Mood elogiou na Síria não é a primeira. E é formidável. Eu encontrei alguns desses observadores brasileiros, como encontrei também outros no Haiti. É formidável o que os militares brasileiros fazem no exterior. O Brasil, para ser pedante, vou dizer em inglês, é considerado um honest broker, é um interlocutor válido. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos, que eu conheço um pouco melhor, tem uma posição de liderança. Isso não quer dizer que todos os nossos problemas de direitos humanos estejam resolvidos. Mas há o nosso amigo Paulo Vanucci, que, quando eu tinha que ter uma conversa com o secretário-geral, ele dizia assim: lembra que são 16 anos de continuidade, ainda estávamos no governo Lula, de uma política de Estado de direitos humanos. Quer dizer, por exemplo, alguma coisa que não pertence a tudo isso que nós estamos debatendo, mas a questão, por exemplo, do reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro sobre os crimes da ditadura. Em 95, que do governo Fernando Henrique, governo Lula e governo Dilma, é uma enorme continuidade em termos de fazer decisões, tomar decisões nesse sentido. Poucos países, e de uma política de Estado, nós ratificamos todos os tratados e apesar de termos violações de direitos humanos, o Estado brasileiro é um Estado
que se esforça por cumprir as obrigações de direitos humanos. Então, eu acho que o Brasil tem toda a legitimidade. Não é fácil. Não é fácil porque eu não sei se eu devo dizer isso, eu quero falar de uma maneira respeitosa, mas quando a Venezuela foi candidata ao Conselho de Segurança, não como membro permanente, mas como um membro na rotação o presidente Chávez resolveu fazer uma campanha eleitoral, distribuindo panfletos e tal. E eu imagino que uma figura com as características do presidente Chávez no Conselho de Segurança, ele até ameaçou de ir a todas as reuniões. Aí, realmente, os não era uma promessa, era uma ameaça. A Assembleia Geral, nessa perspectiva, dessa contribuição extraordinária que ele ia dar, acharam de bom alvitre não elegê-lo. Mas isso não é mais um comentário no sentido de que é evidente, só para dizer, que entrar o Brasil, a África do Sul, que são os candidatos, a Índia ou o Paquistão, trazer mais problemas para o Conselho de Segurança, que todas essas... Você se lembra que desde março durante quase um ano, o Conselho de Segurança foi incapaz de tomar uma decisão, uma resolução sobre a situação da Síria. De toda forma, esses países não teriam direito a veto. Quer dizer, nos projetos que eu conheço, seriam permanentes, mas sem direito a veto. Há reformistas mais radicais que querem pôr abaixo o veto. Mas acho que não é para os nossos dias. Nosso convidado é o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. Quero lembrar vocês que conosco aqui 3 companheiros jornalistas. O Ricardo Couto, Irlando Beirão, que está conosco aqui no nosso Jornal da Record News, e o nosso companheiro também, o Fábio Servoni, que é aqui do nosso R7.com. Voltando um pouco para a Síria, uma coisa que queria te perguntar, vocês denunciaram já várias vezes que há grupos estrangeiros armados na Síria. De onde são e quem financia esses grupos estrangeiros? Bom, nós usamos a expressão no relatório grupos estrangeiros armados, de denominação não conhecida. No relatório seria um pouco irresponsável afirmar situações que nós não temos muita certeza. Mas é só você se dar conta que com a guerra do Iraque e a ocupação americana, e depois toda a atuação de várias redes terroristas, e também cidadãos da Síria que foram participar dessa luta, da mesma forma que há uma internacionalização em termos dos estados que eu descrevi, também há o começo de uma internacionalização dos grupos armados. Quer dizer, grupos, companheiros de estrada que vão ajudar. Isso, para mim e para meus colegas, é uma das situações mais preocupantes, porque eles entram nos interstícios, é uma palavra horrível para a televisão, mas nas brechas dos enfrentamentos entre os grupos armados, o chamado Exército Livre da Síria, que está mais na fronteira da Turquia e nos campos de refugiados da Turquia, e as Forças Armadas Sírias. Eles são oportunistas, são grupos armados. Você não pode usar a palavra, mas a gente pode, mercenários. Não, quer dizer, eles tem que ter grana de alguém. Não funciona. Ninguém é voluntário. Da onde vem a grana? Isso eu não sei, eu não posso dizer. Mas, evidentemente, que esses grupos contêm financiamento. Paulo Sérgio. E isso, para mim, é o mais... Algumas ONGs têm acusado a Rússia de armar e manter o armamento de Assad, e, por outro lado, tem acusado os Estados Unidos de manter os rebeldes. Aí, ao mesmo tempo, no Conselho de Segurança, você tem também essas duas posturas opostas. A gente não está vendo uma reedição de uma certa Guerra Fria, onde dois lados armam um povo para se embater e não há uma concordância em relação ao futuro? É preciso fazer uma distinção. Infelizmente, até esse momento, não há um embargo de armas. O Conselho de Segurança não votou isso. A Rússia forneceu armas durante todo esse tempo para a Síria, continua a fornecer, porque
A Síria era um dos aliados da União Soviética, você sabe. E, por outro lado, não é nenhum segredo, eu não quero dizer nome de nenhum país, mas as monarquias do Golfo e a Arábia Saudita estão fornecendo recursos para armamentos. No relatório, nós julgamos que isso é absoluto, isso é que colabora para a escalada. Os Estados Unidos não estão fornecendo armas, nem a França. Eu encontrei o ministro Fabius uma semana em Paris, o que a ministra das Relações Exteriores da França, o que os Estados Unidos tem feito é fornecer equipamentos de comunicação. Isso é o que oficialmente ocorre. E a França também. Os Estados Unidos não está armando os rebeldes. Existe sempre um sujeito oculto, às vezes nem tão oculto assim, em todas as crises do Oriente Médio, chamado Israel, o Estado de Israel. Qual tem sido a posição? Israel está a favor da confrontação ou está se comportando dentro de uma certa tutela dos Estados Unidos mais moderada? Olha, a situação de Israel é de espectador interessado, porque quando começam os protestos em março de 2011, se estava muito perto de um acordo sobre as colinas do Golan. Você sabe que é a parte sul da Síria, um pedacinho sul da Síria que o Israel continua a ocupar. A coisa estava bem encaminhada, mas aí começaram os protestos e, evidentemente, essa conversa diplomática foi abandonada. Nas análises que eu tenho lido, ainda que eu não acompanhe diretamente a situação em Israel, o status quo, quer dizer, a continuidade do Bashar Assad, de uma certa maneira, da mesma maneira que eles achavam que a permanência do antigo ditador do Egito, Mubarak, fosse mais tranquila, porque eles temem a infiltração no deserto do Sinai. Tem havido alguns problemas, você sabe, recentemente, também a questão dos túneis de Gaza, a fronteira de Rafah, entre o Egito e Gaza. Pelo que eu sei, Israel assiste ao conflito de forma interessada. Tem um bom sistema de inteligência, mas não está jogando com a rebelião, nem com o governo. Paulo, mas certamente é uma presença importante e os meus interlocutores na Síria, todo momento retomam a guerra contra Israel, porque a Síria foi sempre um país de proteção dos direitos palestinos e de enfrentamento de Israel. Por falar em Israel, né? Queria te perguntar uma coisa, você conhece tão bem o assunto, ao contrário da maioria das pessoas. Não exagere. Você acha que existe alguma chance de paz na Síria e no Oriente Médio como um todo? O senhor acredita que ainda verá, ainda em vida, né? Acredita, porque não tem nenhuma madeira que eu bater. Acredita que verá um Oriente Médio em que não morra tanta gente todos os dias, como acontece há décadas? Quer dizer, quem assiste esses conflitos de longe, não entende como é que ainda tem sobreviventes lá de tanta gente que morre. Então, você acha que um dia você ainda vai ver isso? Um dia sem mortes? Olha, eu espero, né? De uma certa maneira, o bonito da política e da política internacional é o inesperado. Né? Quem esperava que fosse acontecer o que aconteceu no Egito, ou na Tunísia depois? Ninguém esperava que fosse acontecer, e muito menos na Síria. Quer dizer, é claro que hoje há menos pessoas morrendo na Tunísia e no Egito e na Líbia do que durante os governos autoritários. As mortes na Síria e os assassinatos, as torturas que nós denunciamos, e agora Human Rights Watch, uma outra organização internacional, denunciou, estão ligadas diretamente ao conflito entre a oposição e o governo. Porque todos esses 40 anos, a não ser em momentos que houve massacres, etc., e
as detenções, os presos. Hoje, eu não sei quantos presos, essas prisões arbitrárias há no... Mas há casos de genocídio, como tem se divulgado nesse conflito da Síria? Olha, você sabe que populações inteiras, jovens, mulheres, crianças, são todos assassinados? Você sabe tão bem quanto eu que a Convenção do Genocídio é uma convenção complicada. É um termo que a gente usa muito metaforicamente. Eu não vi até agora, nem mesmo o assessor especial do secretário-geral para a prevenção do genocídio, caracterizar a situação na Síria como genocídio. O que tem ocorrido são, por exemplo, eu encontrei algumas famílias ligadas ao governo. Eu disse para a pessoa que me acompanhava, eu dizia, bom, se esse pessoal aqui são atores, eles merecem o Oscar, porque eram famílias inteiras, profundamente tocadas e não foram as primeiras famílias com problema, com sofrimento que eu vi na minha vida. E, por exemplo, um irmão de um funcionário do governo foi morto, um outro porque era filho de um general que atuou na repressão durante o presidente Assad. Estou dizendo, mas fora do conflito, diretamente, de força, eu digo, bairros, por exemplo, que são pessoas pacíficas, que não... Bom, as principais vítimas são os civis, porque quem bombardeia é o governo. Os grupos armados não têm bombardeio. A questão em Homs, que você mostra todo dia na televisão, é justamente isso. É o governo bombardeando lugares onde está a oposição. Mas quem morre são as crianças, são as mulheres. Mas isso não dá para caracterizar como homicídio. E acontece também que tem grupos armados atacando alauítas, que é a etnia da classe dominante. Né? Paulo, pelo que a gente viu aqui, todos os ingredientes já existem lá na Síria. Alguns setores próprios da ONU reconhecem guerra civil. Temos esse relatório mais recente denunciando torturas, massacres, e etc. Quando e se há algum ponto de mutação onde a intervenção poderá ser considerada? Não, o Kofi Annan, esse massacre de Ula, que nós tivemos um mandato para examinar, e nós chegamos à conclusão que não temos, sem ter acesso, e uma das razões que eu fui à Síria foi justamente para negociar, para ver se deixavam entrar a minha comissão dos investigadores. Nós achamos que houve muitas mortes provocadas por bombardeio, mas outras podem ter sido provocadas pelas milícias do governo, que é assim uma ala auxiliar do governo, ou então por grupos armados. O Kofi Annan achou que isso era um ponto de inflexão do conflito. Mas a questão é que houve outros massacres. Quer dizer, entre março e agora, houve outros massacres. Mas é como o massacre aqui em São Paulo, né, que eu acompanhava uns anos atrás. Quando morrem 2 pessoas, não é massacre. Agora, quando morrem 6, aí é um Deus nos acuda, São Paulo vem abaixo de solidariedade. É um pouco na guerra na Síria, é isso que ocorre. Mas a intervenção... não há um ponto. Quer dizer, a questão é que há um impasse. Quer dizer, como Kofi Annan, no final da reunião de 30 de junho, disse, se perderam muitas oportunidades entre março e dezembro de 2011. A situação está dificílima. Mas não há um ponto, quer dizer, a partir desse ponto, o Conselho de Segurança vai... Quer dizer, eu não posso prever o que o Conselho de Segurança vai fazer. Mas não há um ponto de, a partir daqui, a situação já está terrível, como você mesmo escreveu. Agora, a solução não é nem é a militarização, nem é a invasão gênero Líbia. Vai ser Paulo, vários internautas aqui estão querendo saber o seguinte a respeito da Comissão da Verdade, não é? Em que pé está essa Comissão da Verdade, como é que ela está estruturada e como é que estão os seus primeiros trabalhos? Bom, nós temos um acordo na Comissão da Verdade que é só o coordenador fala. O coordenador é rotativo, o primeiro fica 6 meses, os outros vão ficar a cada 3 meses. Então eu não vou entrar muito em detalhe porque vai contra o que eu próprio prego, que é um obsequioso silêncio. Se cada um dos 7 comissionados, em português se usa a palavra comissário, que é uma coisa um pouco esquisita. Comissário ou bolchevique ou de polícia. Então, eu tenho tentado convencer os meus companheiros a usarem comissionado, que em espanhol é comissionado, mas não tem colado muito. É evidente que a comissão
começou muito bem porque foi produto de uma lei do Congresso. Não há melhor maneira de começar. Entre as 40 comissões de verdade que se conhecem, várias foram instituídas por decreto presidencial. Entre as 40, 30 foram escolhidos também por presidente ou pelo primeiro-ministro. Enfim, eu não vou pôr elogio em causa própria, mas eu acho que a presidenta Dilma, depois de grande trabalho, acho que chegou a compor uma comissão bastante integrada, porque, na verdade, cada um de nós conviveu com algum durante algum tempo, não há pessoas com militância partidária, eu acho que isso é positivo, e há várias experiências diferentes de governo ou de formação, vários juristas, mas também tem uma psicanalista. Então, eu acho que nós temos recebido total apoio. Muito mais do que eu podia imaginar. O horizonte não é muito grande, de 1946 até... Na verdade, se você olhar a lei, na verdade, isso foi uma forma que se encontrou para ter um amparo constitucional, que entre os dispositivos transitórios se fala desse período que foi alvo de uma anistia política. Na realidade, a não ser em alguns casos específicos que se possa tratar, é evidente que o período fundamental é o período entre o golpe de 64 e a volta... vai até 1982, até a Constituição. Ou seja, como tem sido a rotina da comissão? Vocês têm se encontrado com que frequência? Onde é? A rotina, quer dizer, a rotina nós estamos instalados em Brasília, no Centro Cultural do Banco do Brasil. Esplêndido. Belo prédio. Belo prédio, eu acho que é das comissões que teve a melhor sede, eu acho. E um total apoio da Casa Civil. E desde o começo a presidenta disse: vocês têm todo o apoio e ninguém dá palpite, em nada. E efetivamente é isso que tem acontecido. Nós nos reunimos regularmente segunda e terça. E nos outros dias nós colhemos depoimentos, vão começar as audiências públicas. Agora, é um pouco decolagem de Boeing, né? E todas as comissões de verdade que eu conheço, Peru, Paraguai e Uruguai, que foram as mais recentes, levam alguns meses. Agora que nós acabamos de finalizar o planejamento, nós recrutamos os assessores, atualmente são 15, mas não vai ser só, não é muito pouco, 15, mas é os 15 que estão contratados, e nós temos a possibilidade, através da presidenta, de requisitar outros. As pessoas vão ser convidadas para falar? Vocês vão convidar pessoas? É uma boa pergunta. Na verdade, o Eduardo Gonzalez, que é o diretor do Centro Internacional para Memória e Transição, Justiça, Memória e Transição, num comentário dele sobre a lei, dizia que a comissão tem um enorme poder. Apesar de não sermos um tribunal, nem um Ministério Público, quer dizer, nós não vamos julgar nem condenar ninguém. Mas a comissão tem um poder de convidar, que é uma convocação. Ela tem poder de convocar? Tem. Se as pessoas se não aceitarem a convocação, nós vamos recorrer às autoridades que... Ou ela pode aparecer como uma CPI com um habeas corpus debaixo do braço, eu vou ficar quieto, nada a declarar? Não, a pessoa pode não declarar nada, mas tem que pelo menos comparecer. O poder de convocar, isso está claro. No debate sobre a Comissão de Verdade, houve muita desinformação, natural, porque depois de tanto tempo, mas o básico é que não há nenhuma das 40 comissões da verdade no mundo julgou ninguém, nem a da África do Sul. Não julga, nós não somos Ministério Público, nem não julgamos. E o que a comissão vai fazer está muito claro na lei. São os crimes, assassinatos, desaparecimentos, tortura cometidos
pelos agentes do Estado. Sobre isso que eu queria fazer uma pergunta, que é uma questão bem polêmica, né? Vocês combinaram, você acabou de falar agora, de falar pouco, não sair por aí falando. Eu não falo nada, eu estou aqui em homenagem aos meus 2 ex-colegas. Comissários silenciosos, né? Mas é um fato. Como no Vaticano. Silêncio obsequioso. Silêncio obsequioso. Dom Leonardo Boff, o Frei Leonardo Boff. Foi exatamente o Papa João Paulo II impôs ao Leonardo Boff. O atual Papa, ao Leonardo Boff, isso mesmo. Mas aconteceu um fato. Logo após a instalação da comissão, o nosso amigo advogado José Carlos Dias defendeu que deveriam ser investigados os crimes cometidos pelos 2 lados na época da ditadura militar. E aí eu queria juntar um fato concreto dessa semana, do fim de semana, não sei se você viu. No último fim de semana, um membro da Aliança Libertadora Nacional, a ALN, Carlos Eugênio Sarmento Clemente, declarou em entrevista a Geneton Moraes Neto que participou da execução de um companheiro sobre o qual havia suspeitas, um companheiro da ALN. Eu queria te perguntar, um caso como esse poderia ser investigado pela Comissão da Verdade? Olha, sobre esse caso concreto, eu tenho uma desculpa boa, eu estava na Síria, não li, e a comissão também, anteontem, a comissão não debateu, então eu não posso dizer nada. Quanto à declaração do Zé Carlos Dias, a manchete foi essa, mas na verdade o Zé Carlos não disse isso. O que o Zé Carlos disse, que eu também acho, é que evidentemente que o contexto em que esses crimes do regime militar foram cometidos terá que ser examinado pela comissão. Mas a lei é muito clara, a lei é muito detalha, houve um cuidado muito grande da lei em detalhar o que é que investigar agentes do Estado. Porque, na verdade, o que essa história de 2 lados, o outro lado foi julgado, primeiro foi assassinado, desaparecido, julgado e cumpriram pena. Quando a anistia de 79 saiu, tinha cidadãos cumprindo penas de 10 anos. As penas dos tribunais militares foram entre 4 e 10 anos. E foram milhares de pessoas que foram condenadas. Então, você conversa, vai dormir, que nada aconteceu com o chamado outro lado. Mas isso eu acho que é uma discussão para confundir. Na realidade, a Comissão Verdade vai fazer o que está determinado na lei. Mas é evidente que vai fazer parte, a presidenta falou isso na apresentação da comissão, de uma narrativa do Estado. A comissão é uma comissão do Estado, não é uma comissão fla-flu. Não é do governo, não é do Estado. Governo, não é do governo, ela foi muito enfática, isso é do Estado. No Brasil, a gente está pouco habituado a isso. É uma comissão do Estado. E da mesma maneira que em 95 se reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pelos crimes da ditadura militar, vai ser uma narrativa complexa e a mais veraz possível. Qual é o prazo da comissão? Tem prazo? 2 anos. E eu acho muito razoável, porque já estamos chegando tarde. De todas essas experiências que você citou, tipo Peru, Paraguai, Uruguai, qual poderia ser um pouco... Você poderia espelhar? Qual foi mais eficaz? Do Peru é mais complicado, porque lá você tinha efetivamente uma guerra, você tinha um sendeiro luminoso e a comissão examinou o sendeiro luminoso. Eu acho que a do Paraguai e do Uruguai, que são mais próximas, eles têm experiências muito interessantes. No Uruguai foi uma comissão de trabalho de muitos historiadores. No Paraguai, uma ditadura muito longa que eles tiveram, os arquivos do terror que eles revelaram. E é evidente que, mais anteriormente, a primeira experiência foi a do Nunca Mais argentino e também a comissão chilena. Nós olhamos mais de perto para experiências sul-americanas. Agora, o trabalho dessa comissão vai ou esbarra na chamada lei da anistia ou não? Não, isso é um outro... Não colide? Esse aí é um outro track, é um outro... é um dado da realidade. A lei da anistia foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e a comissão a lei da anistia não impede os nossos trabalhos, porque nós não vamos julgar nem condenar ninguém. Então, a lei da anistia não se cogita, é um assunto que não pertence ao nosso Só um debate. detalhe aqui agora, falando como jornalista, quando as pessoas forem depor lá,
Essa participação vai ser pública ou não? Por exemplo, a mídia vai poder estar lá e colocar na televisão, e a gente pode transmitir, como a gente faz com a CPI ou não? Nas audiências públicas, sim. Pode. Por exemplo, eu já posso adiantar que os nossos colegas decidiram isso. Dia 23 de julho vai haver uma primeira audiência pública em Brasília, das comissões porque sabe que no Brasil inteiro tem comissões da verdade, comitês da memória, e depois, no mês seguinte, vamos ter uma grande audiência pública no Rio de Janeiro. Agora, é claro que alguns depoimentos, o Zé Carlos Dias definiu isso muito bem, que se você faz uma investigação policial, você não pode estar abrindo, você está colhendo indícios. Então, algumas tomadas de depoimento têm que ser necessariamente sigilosas. Agora, não quer dizer que no outro dia eu li uma manchete de um jornal dizendo que era a comissão do segredo. É bobagem. Nós estamos colhendo indícios, estamos colhendo depoimentos no curso de investigação, não dá para fazer em público. Agora, as audiências vão ser muitas audiências vão ser públicas com a presença da imprensa, totalmente. Paulo, você será bem-vindo. Meu Paulo, vocês pretendem aproveitar alguma coisa da experiência da África do Sul, que você certamente conhece, que é aquela história, só para relembrar, né, de que o agente do Estado, o torturador, assassino e tal, que viesse a público contar tudo o que ele fez, o que aconteceu na área dele, ele automaticamente era inocentado e se apagava aquilo para sempre. E funcionou lá. Vocês imaginam fazer uma coisa dessa aqui? Claro que, na verdade, nós temos consciência disso, mas eu acho que nós estamos muito longe não tão longe, mas estamos ainda longe de 2014 para ver como vai ser esse desfecho da comissão. É claro que a experiência sul-africana é muito ligada a um contexto de um Estado racista, que não é o nosso, e a uma longevidade que também não foi a da ditadura militar no Brasil. Foi uma experiência altamente precursora e acho que a gente deve levar em conta, mas não decidimos nada a respeito. Eu só queria contar uma anedota. Assim. Uma colega minha, ela perguntou ao Desmond Tutu qual foi o maior problema na comissão. Aí ela esperava coisas estrombóticas, né? Ela disse, a relação entre os 17 membros. Eram 17, nós somos 7. Até agora a coisa está um viludo. Não temos problema. A Comissão da Verdade na Argentina foi uma verdadeira divisora de águas na história e foi extremamente significativa. Agora, a Comissão brasileira pretende ter esse peso histórico? A gente pode contar com esse tipo de movimentação mais reveladora, onde há uma ressignificação do Estado em relação a essa crise que foi a ditadura militar? Olha, na segunda-feira, a Maria Rita Kel dizia que é uma das comissionadas, sim, ela dizia que a Comissão da Verdade ela vai permitir a repolitização do debate público. É claro que na Argentina, quando você tem 30 mil desaparecidos e uma sociedade intensamente mobilizada, o que não foi exatamente o caso, apesar dos milhares de torturados, presos e dos cerca de 400 desaparecidos que até hoje registrados, naquele momento isso foi um divisor de águas. Mas o contexto é diferente, nós temos uma democracia consolidada, com problemas. Eu acho que a Comissão da Verdade chega numa fase de relativa maturidade da democracia brasileira. Então, os conteúdos vão apontar nessa direção de não se banalizar a memória do que foi a ditadura militar. Vocês vão investigar a questão dessa queima de documentos? Quer dizer, as pessoas têm que ser... Alguém tem que ser responsabilizado por isso? Isso mesmo. Eu acredito que uma das decisões que deve ser anunciada é que justamente essa alegada queima dos documentos das Forças Armadas e além das queimas dos autos da destruição, nós chegamos à conclusão, mesmo sob a lei que era vigente na época, 1977, é ilegal. Então, as corporações militares, através do ministro da Defesa, Celso Amorim, que tem tido uma atitude
de grande colaboração com a Comissão da Verdade, a gente não tem que explicar, porque você queima, aí você queima também todos os registros da queima. Então nós queremos uma explicação mais convincente. Antes de acabar o programa, eu gostaria de fazer uma pergunta mais de ordem pessoal, né? É o seguinte, eu te conheço há muitos anos, e há muitos anos você se mete em muitas confusões, aqui dentro e lá fora, né? É um papel um pouco parecido com jornalista, correspondente de guerra e tal. Queria te fazer a seguinte pergunta, Paulo. Em algum momento, e qual foi, você sentiu medo? Falou, pô, isso aqui eu entrei numa fria. Agora na Síria, ou em tantos casos, Eldorado dos Carajás no Brasil, né? Situações de violência, de insegurança. Como é que você, enquanto ser humano, como é que o Paulo Sérgio Pinheiro enfrenta a situação? Eu quero dizer que eu fui colega desses dois na revista Isto É. Quer dizer, eu não tenho carteirinha de jornalista, mas... Você está denunciando sua idade ao falar isso. Eles são mais jovens. Olha, medo eu tenho sempre, mas eu disfarço. Você tem que disfarçar. E só no Qual começo. foi uma situação que você sentiu mais medo? Você teve em Mianmar, na Birmânia, o que é? Uma que você não esquece, uma situação limite. Eu não esqueço o meu desastre no Burundi, que eu quase perdi um braço, né? E um caminhão entrou de repente no meu. Isso é mais um desastre. Eu também, o hotel uma vez foi cercado por uma guerrilha e o exército teve que me liberar. E depois também outro lugar que eu passei um dia no Mianmar, na Birmânia, e no dia seguinte tinha uma mina que explodiu com a pessoa que pisou. E agora mesmo, né, em Damasco, o Palácio de Justiça que eu fui encontrar o ministro, uns dias depois teve uma tentada bomba. Mas eu acho que você tem que fingir que não sente medo. Você consegue dormir à noite? Durmo. Isso não há nenhum problema. Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigado pela gentileza, obrigado pela participação conosco, nós somos gratos. Muito obrigado também aos nossos companheiros, o Ricardo Costa, Fernando Berlão, Fábio Cerfoni, muito obrigado pela gentileza. Bom, a gente fica então aqui com o nosso espaço para a gente entender um pouco melhor a sociedade brasileira. É um espaço de diversidade aqui, as pessoas têm sido convidadas porque tem alguma coisa a dizer e porque, obviamente, eu acho que com isso a gente ganha um pouco mais de espírito crítico para a gente poder analisar o nosso país e melhorá-lo. Muito obrigado, até mais.